Capítulo 2. O assalto ao orçamento. A política é uma arte que desafia a ciência. Como a física explicaria, por exemplo, que um deputado tem direito a 2 gabinetes, em Brasília e outro no estado de origem. E que, além disso, pode dar posto de trabalho a até 25 secretários parlamentares. Os jornais nos criticam por isso, mas o número deveria ser maior. Afinal, temos muitas pessoas a acomodar. E a genética, então? Algumas tentativas de conceber lideranças políticas de proveta resultam em criaturas que não compartilham sequer um cromossomo do pai. Nada se compara, entretanto, àquilo que nós, os políticos, fazemos com a matemática. Quando os números correspondem a valores em dinheiro, temos o poder de fazer com que uma quantia destinada a obras públicas sirva também para somar recursos para a conta particular dos prefeitos e multiplicar o caixa do partido. Quando representam a área de um hospital ou a extensão de uma estrada, o todo se transforma em fração sem que nenhuma operação oficial tenha sido efetuada. Obviamente, não estamos falando de mágica, embora a contabilidade muitas vezes se aproxime das ciências ocultas. Com um bom contador, conhecimento do sistema, influência e os contatos certos, o parlamentar encaminha habilmente para seu caixa de campanha parte do dinheiro que arrecada para distribuir benesses em sua base eleitoral. Quando bem feita, essa operação não atrai a atenção de ninguém e é aprovada pelos tribunais de conta. Ninguém perde com isso. Você já deve ter ouvido falar em emendas parlamentares, mas provavelmente nunca se interessou de fato em saber o que elas são. A maior parte da população instruída, falo de gente que acompanha o noticiário, vê com profundo tédio as reportagens sobre o impasse na aprovação do orçamento, quando parlamentares de todos os partidos e todos os estados se digladiam para obter uma fatia maior de recursos a serem distribuídos em seus redutos eleitorais. Sim, tudo isso é muito chato. Quem está interessado no chororô de deputados para a obtenção de verbas que resultarão em ambulâncias no Ceará ou em uma barragem em Santa Catarina? Nós não estamos interessados em que você tenha interesse nisso. Quanto mais modorrenta a coisa parecer, menos fiscalização sobre nós. É maior o espaço de manobra para obtermos verbas vultuosas que alocaremos do modo que nos for mais conveniente. De repente o assunto ficou interessante, não é? Pois então deixe-me explicar como o sistema funciona. Nós, como deputados, temos a prerrogativa de alterar o conteúdo do orçamento da União. Um único parlamentar pode injetar alguns milhões de reais no orçamento, e mais que isso, designar o destino da aplicação dessa verba toda. São até 21 emendas por deputado. Nem tudo é aprovado, claro, porém as perdas já são calculadas de antemão. Dá para comprometer, só com as emendas incorporadas ao orçamento, perto de 20 bilhões de reais. É realmente muito dinheiro, e não podemos dispensar nenhum centavo. Eu, Cândido Peçanha, tenho atualmente 4 fundações diretamente ligadas a meu gabinete. São elas: o Instituto da Luz Amarela, a Fundação Paz e Trabalho, a Associação de Moradores da Aurora Nova e a Legião de Mesquita para o Voluntariado. As 3 primeiras operam no estado onde eu sou votado. A outra fica a milhares de quilômetros de lá. Nem eu sei bem onde ela fica, para dizer a verdade, porque isso não é relevante. Uma das facilidades de burlar o sistema vem justamente de não ser obrigatória a proximidade geográfica entre a base eleitoral do parlamentar e a sede da entidade beneficiária. Fica mais difícil o trabalho para qualquer promotor ou ativista chato. Além disso, tenho 14 prefeitos sob minha influência. Eles me ajudam a ser eleito. Eu os ajudo a permanecer no poder em seus municípios. Eles precisam de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. A emenda parlamentar é uma fonte certa e segura de garantir que nossas necessidades sejam atendidas. Em Palmeira dos Viajantes fica a sede da Fundação Paz e Trabalho. Não há ninguém por lá. Quem quiser visitar a instituição vai encontrar uma mercearia que nos repassa a correspondência que chega pelo correio. Mas a documentação está perfeita. Tudo tramitou adequadamente e transformamos a Paz e Trabalho numa OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Conquistada essa classificação, a entidade está autorizada a fazer contratos diretamente com o governo, sem licitação. Firmamos apenas um termo de parceria, e pronto, já podemos ver o dinheiro sair diretamente dos cofres da União para os bolsos de todos os interessados. De todos os nomes que figuram como diretores da entidade,
Só atua mesmo o presidente, o Joca Moreira. Ele trabalhava como capataz em uma das fazendas de Nélio Araújo, o barão do amendoim de Palmeira dos Viajantes. Foi picado por um marimbondo em um dos olhos, perdeu parcialmente a visão e se aposentou por invalidez no INSS. Passou a fazer serviços de toda a natureza para várias pessoas influentes na região, inclusive eu. Na Paz e Trabalho, seu papel é muito simples: transferir dinheiro de uma conta para outra e assinar a prestação de contas. Como não tem formação escolar, Joca trabalhou na roça desde os 5 anos de idade. Ele apenas assina o que lhe é apresentado. Um contador cuida da regularidade das contas. Seu nome é Sebastião Tomé, mas bem poderia se chamar Paracelso, dada a sua habilidade de transformar papel em ouro. Sebastião é uma pessoa boa. Só não soube ganhar dinheiro para ele mesmo. Se ganhou, não guardou. Não chegou nem a comprar uma moto. Conheço e trabalho com Sebastião há muito tempo, desde quando eu era um ávido aprendiz das artes políticas. Naquela época eu cumpria ordens. Ainda não tinha concorrido a nenhum cargo. Trabalhava no gabinete do deputado Pedro Cautaria, que Deus o tenha. O deputado havia me enviado para a parte mais velha da cidade, onde ficava o Baixo Meretrício, área que eu conhecia mal, pois naquele tempo ainda não bebia nem obtinha sexo por dinheiro. Caminhava pelas vielas observando com horror o cenário ao redor. Precisava me desviar das crianças com barriga de verme que jogavam bola no meio da rua. Um rápido olhar para cima permitia vislumbrar as vadias, apenas de sutiã, pendurando seus farrapos para secar em varais improvisados nas janelas do segundo andar. Mas a prudência mandava trazer os olhos de volta ao chão, onde numerosas poças de água infecta se punham em meu caminho. As portas dos sobrados eram altas, feitas de madeira carcomida pelo tempo. Em todas elas, moças macilentas se ofereciam por muito pouco dinheiro. A epidemia da AIDS havia acabado de explodir, afastando a clientela da zona. Eu tentava não encostar em nada nem em ninguém, com medo de pegar piolho ou coisa pior. Não encontrava o endereço para onde o deputado me enviou porque os números não obedeciam a uma lógica. Pensei em voltar, mas o deputado havia me dito que ele era o melhor e o mais barato. Decidi andar um pouco mais. Não era para voltar sem encontrá-lo. Menos de 100 metros depois, vi 2 homens obesos, sem camisa e suados. Eles jogavam damas com o tabuleiro equilibrado nos joelhos, cada um num banco sem encosto. Estavam na calçada de um bar com aparência insalubre, onde havia uma mesa de sinuca com o feltro rasgado, um balcão com tremoço, ovos cor-de-rosa e saquinhos de pipoca de arroz, mais uma prateleira com cachaça, cinzano e jurubeba. O cheiro forte de fritura mascarava os odores repugnantes da rua. Pelo menos poderia perguntar para os homens onde era o escritório do contador. A resposta de um deles não foi das mais amistosas. O que você quer com ele? Sou do gabinete do deputado Pedro Bernal. Ele disse que você já sabia do assunto. Sem tirar o cigarro aceso do canto da boca nem os olhos do tabuleiro, o jogador de damas prosseguiu. Pois é, sou eu. Trouxe o papel? Fiquei surpreso, porém acreditei. Tirei da pasta umas notas e as dei ao homem. Ele passou o antebraço direito na testa para enxugar um pouco o suor. Depois, meteu a mão numa antiga valise preta, daquelas feitas de napa, com um zíper grande que não fechava mais. De lá sacou um velho carimbo, com as letras deformadas pelo uso ao longo de muitos anos. Aquela foi a primeira vez que presenciei uma falsificação de documento público. É bem verdade que de lá para cá, as coisas se sofisticaram um pouco. Não é mais possível produzir documentos falsos de maneira tão grosseira. O meu contador não é mais o mesmo da Rua do Prostíbulo. Mas as fraudes são. Todo deputado sabe disso. As emendas são a chave da próxima eleição. É o nosso financiamento público de campanhas. Ao definir o orçamento, nós já fixamos as verbas que irão parar em nossas entidades e nas prefeituras amigas. Desde a elaboração da emenda, cada detalhe é pensado para que o dinheiro possa mais tarde ser destinado a alguma prefeitura ou instituição que receba essa quantia, ciente do compromisso assumido. Precisamos ter certeza de que uma parte significativa do dinheiro das emendas retornará para a nossa campanha eleitoral. Quem quer disputar seriamente uma eleição não pode se descuidar com o dinheiro. Se nós brincarmos com isso, certamente nosso adversário não perderá seu tempo. Não pense que as emendas são úteis somente para aqueles que estão do lado do poder. Também os oposicionistas têm direito a elas.
podem encontrar um pouco mais de dificuldade para obtê-las, mas é ingênuo quem pensa que poderia ser diferente. É por isso que existem governo e oposição. A diferença entre ser governista e ser oposicionista reside em ter maior ou menor acesso às emendas. Mas todos nós temos acesso em algum nível, e esse dinheiro será sempre destinado para finalidades eleitorais. Ele assegura que saiamos na frente dos nossos adversários. Além de prover dinheiro fácil para a campanha, a emenda traz outra vantagem preciosa para o parlamentar que ambiciona se reeleger. De imediato, mostra às nossas bases eleitorais que somos influentes o bastante para levantar recursos em benefício delas. Isso fortalece as relações de confiança que mantemos com as prefeituras parceiras. Você já deve ter percebido, a essa altura, que é o dinheiro público que financia as nossas campanhas. E as emendas funcionam como um bate-pronto. É como se a União depositasse um montante em nossa conta bancária e só restasse a nós sacar as notas num caixa eletrônico. Quase sempre acontece assim. Temos completo domínio do caminho que é percorrido por esse dinheiro, desde a hora em que ele deixa a conta do governo até o momento em que chega ao órgão público ou entidade destinatária do recurso. Para monitorar essa cadeia com eficácia, nós construímos relações sólidas com as empresas, as prefeituras, as instituições de nossa confiança. Elas sempre atuam como nossas parceiras, de comum acordo com nossos objetivos eleitorais. O que nós queremos é bom para elas. Por isso, nunca encontramos problemas em obter ajuda desses parceiros. Jacareiguara e Passa Seis são duas cidades do meu estado. O posto de saúde de Jacareiguara está desativado há 7 meses, devido a uma tromba d'água que levou o teto da enfermaria e destruiu as instalações internas. Em Passa Seis, o posto funciona normalmente, com um inconveniente. Quando chove muito forte, várias goteiras deixam a área de espera inundada. Uma boa reforma resolveria o problema em Passa Seis, porém o prefeito Alcides Taveira, meu amigo e correligionário, quer uma nova unidade de saúde para inaugurar no ano da eleição. Cláudio Zanetta, o prefeito de Jacareiguara, realmente precisa de um posto de saúde e está batalhando por isso. A necessidade o fez engolir o orgulho a ponto de vir bater à porta do meu gabinete. Justo comigo. Eu, antigo desafeto do Zanetta no diretório estadual do partido. Adivinhe para quem eu vou destinar a emenda? Para Passa Seis, obviamente. Não entregamos dinheiro para qualquer prefeitura. Nós endereçamos a verba para prefeituras amigas, comandadas por aliados, por correligionários que vão reservar uma parte para eles próprios e separar a justa fatia do parlamentar que conseguiu a emenda. Passemos a outro caso concreto. No município de Eustáquio Pessoa, fui recebido pelo prefeito na pequena pista de pouso. Era o Rubião Malheiros, político antigo da região das Serras, que fez muito dinheiro na década de 1970 com a exploração de mármore e granito. As reservas minerais da cidade se esgotaram, mas Rubião manteve-se no topo graças à sua enorme habilidade no jogo político. Quando cheguei a Eustáquio, já estava tudo pronto para a inauguração. Era uma escola prevista para ter 10 salas de aula. Mas na hora da distribuição dos recursos, as coisas não saíram bem assim. A escola ficou com 6 salas de aula, todas pequenas, mas excelentes para as crianças. Elas serão acomodadas com relativo conforto graças a outra pequena modificação no projeto. A mobília prevista no edital, uma cadeira e uma pequena mesa para cada aluno, foi substituída por carteiras universitárias, aquelas em que o estudante USA a extensão de um braço da cadeira para apoiar o material. Ganhou-se espaço sem nenhuma perda para a população. Deu tudo certo. O Rubião chamou a banda da cidade, avisou a rádio e a TV e postou as fotos nas redes sociais. Chamou o povo à frente da Escola Municipal de Ensino Básico Clemente Peçanha, uma comovente homenagem ao meu falecido pai, para receber o deputado que possibilitou a execução de tão importante obra. No discurso, chamou a atenção para o meu trabalho e me apresentou ao público. O nobre deputado, não esqueçam, já provou que é amigo dos seus amigos. Na hora da dificuldade, é ele quem socorre o nosso município. Por isso nunca nos esqueceremos de retribuir o seu carinho por Eustáquio Pessoa. Agradeci, abracei todo mundo que podia, mas não tirava o olho do prefeito. Afinal, ele não podia sumir depois da festa e esquecer a principal parte do combinado. Logo ele me chamou para tomarmos um suco de graviola na sua casa. Era a senha.
Chegamos com uma comitiva que incluía alguns secretários municipais, o presidente da Câmara dos Vereadores, o diretor da escola inaugurada e o delegado de polícia. Todos se retiraram e nos deixaram a sós. Ou quase, pois conosco ficou o Vicente, que anda sempre comigo e resolve qualquer tipo de problema para mim. Ficou também um homem que, após um sinal dado por Rubião com o olhar, sumiu para dentro da casa e voltou com um pacote de dinheiro.